Graças a Deus, meus amigos, sejam bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago Pena e eu tenho aqui a oportunidade de apresentar a vocês a fé preciosa que salva, que cura, que liberta. E na minha convicção, naquilo que eu creio na palavra, você está no lugar certo para ser tocado por Deus. E onde você estiver assistindo este programa, a situação que você estiver vivendo ou passando, você vai entregar hoje a Deus, você vai apresentar a Deus e Ele, o Deus Todo-Poderoso, fará na sua vida coisas extraordinárias. Já vai preparando o seu copo com água, a peça de roupa que você queira consagrar da sua família, pois neste programa, neste Palavra Urgente, Deus vai operar. Meu amigo, minha amiga, não existe nada que Deus não possa fazer. E neste programa, nessa história, no testemunho de fé, mais uma vez você vai testificar isso, que para Deus nada é impossível. Então venha comigo, vamos iniciar o testemunho de hoje. Em 2017 eu comecei a sentir muita dor de cabeça e muita dor nos olhos, uma pressão muito forte que quando eu me atacava muito eu não podia baixar a minha cabeça, bater o pé no chão, porque a sensação que eu tinha é que os meus olhos iam saltar, né? Mas era o direito. Para ler ela não conseguia mais, né? Ela tava assim muito, né? Prejudicada mesmo para aquilo ali. O médico constatou, né, que ela estava com glaucoma, né? Muito forte, muito avançada. Foi diagnosticado que eu estava com glaucoma no olho direito, já havia perdido 80% da visão periférica, que é a visão que a gente diz que é a visão de cavalo, né? A gente consegue olhar só para frente. Essa visão aqui se perde toda. Até óculos ela tinha que usar por causa disso, que ela não enxergava direito. Aí teve que usar um colírio especial, até na época era meio caro. Que é para diminuir a pressão, né, da vista. E eu tinha que usar esse colírio, uma gota de manhã e uma gota de noite. Para a vida toda, né? Que era para ela usar sempre aquilo ali. Quando eu não usava, eu já começava a sentir muita dor nos meus olhos e dor na cabeça de novo. Meus queridos, eu quero que vocês agora acompanhem comigo, até para dar ênfase ao que nós estamos começando a assistir, uma reportagem. Acompanhe. Cerca de 258 mil ocorrências de violência contra a mulher foram registradas no Brasil em 2023. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência contra elas é um problema global, afetando milhões de mulheres ao redor do mundo. A violência sexual é um dos crimes mais cruéis que uma mulher pode sofrer. No Brasil, registrou um caso de estupro a cada 6 minutos em 2023. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os traumas ficam para sempre. Depressão, ansiedade, dificuldade para confiar em alguém são alguns dos exemplos do que a mulher pode desenvolver ao passar por essa situação. E em tudo Deus vai operando, em tudo Deus vai fazendo. Deus, ele sabe da maneira certa de alcançar a sua vida. Seguindo ainda esse caminho, nós preparamos aqui um especialista, um doutor, uma pessoa que tem a capacidade de continuar falando deste assunto. Vamos lá. O nosso olho, lá dentro, tem uma câmara que produz água, o humor aquoso. E tem outra câmara que absorve esse humor aquoso. Há um equilíbrio constante. Chama-se pressão ocular mantida. Quando se produz muito, ou quando se drena pouco, há um desequilíbrio, há um aumento de pressão ou uma queda de pressão. Nosso olho capta as imagens através do nervo óptico. Se a pressão ocular permanece alterada por muito tempo, ela pode alterar essa absorção de imagem. A isso, alteração da pressão do olho, nós chamamos de glaucoma, que pode ser controlado com medicamentos, que pode ser controlado de diversas formas. O que não pode deixar é o olho ter alteração da pressão ocular constante por muito tempo. Basicamente, 2 tipos de pressão. Um, glaucoma agudo, que a pressão sobe muito violentamente, atingindo valores gritantes e o olho grita.
grita na forma de dor, na forma de vermelhidão, de embaçamento da visão, deixando bem claro que esse glaucoma agudo deve ser tratado até uns 3 dias, mais ou menos. Se deixar muito tempo, danifica o nervo do óptico e é uma alteração irreversível. Há pessoas, a maioria, tem aumento da pressão progressivo. E o danado, chamado glaucoma crônico, ele não deixa sintomas não, geralmente não. Aumenta a pressão, vai danificando o nervo óptico e ele é silencioso. Ele não nos mostra o glaucoma crônico, não é o agudo, o crônico. E vai matando o nervo do olho. Não mexe na saúde do corpo da pessoa. Esse que é o mal dele. Quando ele é agudo, dá muito sintoma. O cara sai doido atrás de um tratamento. Quando ele é crônico, e a maioria deles são crônicos, uns 90 e tantos % são crônicos, glaucoma crônico, o indivíduo não percebe, ele é silencioso, ele é mortífero para o nervo óptico. Olha o quanto é importante você estar ciente das coisas que estão acontecendo. Não é para que você tenha medo, não é para que você só enxergue a dificuldade. A palavra fala que Davi, ele sabia da dimensão de Golias, mas ele acreditava no nome do Senhor e foi através do nome do Senhor que ele venceu aquele adversário, talvez o maior adversário, não da sua própria vida, né? Mas de todo o contexto ali de Israel enquanto ele estava sendo preparado. Eu matei um urso, eu matei um leão, são fases. Mas chegou o momento em que ele tinha que enfrentar Golias e ele enfrentou acreditando no poder do Senhor. E eu creio que você já está entendendo o propósito de Deus. Vamos dar início aqui à novela? Venha comigo, por gentileza. Sempre orando e reivindicando a Deus, que não era nosso, né? Eu já estava enfrentando toda essa luta do glaucoma. Em 2019, eu engravidei. E aí, quando eu estava com 3 meses de gestação, eu tive uma crise muito forte e eu perdi meu bebê. E eu fui parar no hospital e foi descoberto que eu estava com pancreatite. Passou de pancreatite aguda para pancreatite crônica. O médico chamou o meu esposo, né, e disse que pelos médicos não me falariam para engravidar de novo porque eu teria 90% de chance de não levar uma gestação adiante. Foi um baque enorme, né? Esse era o grande sonho, sempre foi esse, né? Que quando eu engravidasse, aumentaria as minhas enzimas, eu teria outra crise e perderia o bebê de novo. Já caímos em oração, né? Repreendendo e tudo. Quando eu me atacava bastante, que eu tinha aquela crise pancreática, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que tomar remédio, porque só uma injeção para fazer aquela crise parar. Não tinha jeito, não podia sentar, não podia deitar, levantava, deitava, sentava e assim ela parasse, passava. Muitas vezes eu liguei no Show da Fé e o missionário RR falava uma palavra: por que tu tá triste? Levanta daí, Deus, né? Deus quer te transformar. E eu vi a pregação do missionário na TV e do patrocínio. Bateu forte no coração, patrocínio. Então vamos começar com o patrocínio. A gente fez não digo um propósito assim, mas é voltado pro nenê, né? Ele ouvia a voz de Deus que falava com ele: patrocina. O que isso significa? Se entregue à fé. Porque Deus, ele está semeando a fé. Em tudo que você está ouvindo de Deus, Deus está semeando a fé. Você sabe aquela parábola do semeador, em que um homem saiu a semear, e Deus, ele sabe qual semente lançar no seu coração. O que importa é que você, ao ouvir a palavra, você precisa estar disposto a ouvir essa palavra. Por quê, pastor Tiago Pena? Vejamos bem o que está escrito aqui no livro, né, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, meus queridos, não se envergonhe daquele que é o único que pode te socorrer. E tudo vai começar quando você parar para ouvir o evangelho. Eu acabei aqui de comentar sobre a parábola do semeador. A palavra de Deus, que é a semente do reino,
ela é semeada em nossos corações. Como diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, você encontra esta parábola, diz que nós temos que conservar esta palavra no coração honesto e bom, e assim vai dar fruto com perseverança. Ao receber a palavra de Deus, como Paulo disse aqui, que é o poder de Deus, o Evangelho, a Sagrada Escritura, a pregação, a revelação de Deus. Quando você recebe no seu coração, você já está recebendo o poder de Deus. Quando você coloca esse poder na sua vida, Deus opera de forma extraordinária. Eu posso dizer para você, não importa se é câncer, se é uma gripe, se é um problema financeiro, um problema familiar. Se você realmente crê, como disse aqui, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para judeu e também para o grego. Não importa quem você seja, não importa em que situação você está vivendo. Deus é contigo e através da palavra dele, ele vai te colocar de pé. E assim Deus tem feito. Você sabe que aqui no Palavra Urgente é sempre um testemunho de fé, te mostrando isso. A coisa começou ruim, difícil, complicada, talvez sem saída nenhuma, mas Deus foi apresentando um caminho através da pregação. E se você quer saber o desfecho desse testemunho, vamos agora rodar a parte final. Quando nós vimos, ela já estava curada. E buscando sempre na igreja, sempre olhando a TV. E ali em 2021 foi o ano da minha volta da vitória, da nossa volta da vitória. No início daquele ano, Priscila confirma a cura do glaucoma. Fica livre das crises da pancreatite e Deus ainda faz além. A médica me examinou e procurava e disse para nós, mas eu não sei o que aconteceu, porque eu não acho nada nos teus olhos, não tem nada. A médica disse, não precisa usar mais nada. Eu não tenho mais dor de cabeça, eu não tenho dor nos olhos, eu enxergo muito bem, até mais do que eu deveria. Testemunho na igreja, tudo certinho, do glaucoma. E foi benção atrás de benção e só alegria. E eu nunca mais tive crise pancreática, nunca mais tive problema. Assim, eu comia as coisas e eu estava muito bem. Parou com as dores, sabe? Não sentia mais nada. Em 2 meses eu engravidei. Isso foi em julho de 2021. A minha gestação foi uma gestação abençoada. As enzimas que todo mês a gente fazia, os exames, a amilase, a lipase, eram todos baixos, eram muito melhores até do que quando eu não estava grávida, né? O inimigo fez tudo pra gente desistir, pra gente não tentar mais. A gente sempre lutando, sempre firme e Deus sempre abençoando. No dia 5 de maio de 2022 nasceu o Gael. Meu bebê, ele é muito inteligente, ele é uma criança muito ativa, ele ora junto com a gente. E hoje está aí nossa bênção correndo pelos corredores. Eu digo que Jesus é o suficiente. Se ele não for suficiente, nada vai ser. Glória a Deus, Gael, um dos resultados, um dos frutos da fé que Deus colocou no coração da nossa irmã. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Mas veja bem, entra lá no Instagram e também no YouTube e você vai encontrar inúmeros programas que vai continuar te ajudando. @Palavra Urgente. E eu creio que você vai ser usado como uma ponte de acesso a outras vidas. Compartilha todos os programas que nós temos lá e que Deus te abençoe. Vamos orar? Deixa eu pegar aqui a minha água, você já está com ela preparada e eu vou abençoar a sua vida e a sua família para a glória do Senhor. Eu oro com vocês. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo este povo, eu determino sobre a vida deles a tua bênção, Pai, que enriquece e não acrescenta dores. Alcança este povo que está sofrendo, necessitado. Levanta, Senhor, pois só o Senhor tem o poder para isso. Pai, eu concordo com eles e eu creio na restauração dessas vidas. Eu abençoo esta água e digo, beba e receba a sua vitória para a glória de Deus. Glória a Deus, meus amigos. Receba a sua bênção, refrigério na sua alma. Anota o endereço de Belfor Roxo, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Eu estou lá
no atendimento especial, quarta-feira família, sexta-feira libertação, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, e aos domingos, 8 da manhã e às 18 horas. Não perde oportunidade, não, esteja comigo nessa cidade abençoada, tá bom? Você vai ficando com o musical e nós vamos encerrando aqui esse programa. Que Deus te abençoe, fica na paz. Quem pode se comparar à grandeza que tem o meu Deus? Quem pode revelar os mistérios que só Ele tem? Quem pode fazer um machado em água flutuar? Quem pode quebrar cadeias para seus filhos livrar? Ele é grande e merece ser adorado. Por isso céu, terra e mar adorem ao nome dele, porque como ele, outro não há. Só mesmo sendo Deus, só mesmo sendo Deus, o planeta como um grão de areia, diante de toda a sua glória, podem juntar o seu mar e as geleiras, não se comparam ao tamanho da sua grandeza. O planeta como um grão de areia, diante de toda a sua glória, podem juntar o seu mar e as geleiras, não se comparam ao tamanho da sua grandeza. Nada se compara ao tamanho